Natan, Tati, me ouvem? Beleza, Natan. Tá ouvindo, Tati? Sim. Show. Ouve, Jéssica? Tô. Aprendi a usar. Ah, normal, Jéssica. Normal, meu bem. Ô, gente, vou falar... Vamos falar o português claro, hein? Que coisa absurda, não? Putz, grilo, meu. Eu custa acreditar ainda nisso, você acredita? A minha ficha ainda não caiu direito. A minha câmera não tá boa porque tá de noite e eu tô usando no computador. Gente, se eu mostrar para vocês aqui, eu juro, eu vou tirar uma foto, eu vou mostrar para vocês como é que as gambiarras que eu faço para gravar essas aulas. Vocês não fazem ideia. Vocês chegaram a ver alguma aula no YouTube? Ainda não, assim que terminar aqui, eu já vou assistir lá. Você vai ver que vai ter uma carinha de replay do que você está vendo, tá, Jéssica? Ah, não, tranquilo. É igual o Nilson falou, foi uma coisa de repente, né? Então ninguém tinha estrutura para ter essa aula profissional. Não, eu vou te falar a verdade. Eu tô fazendo das tripas coração. Pra você ter ideia, eu tô trabalhando muito mais do que quando eu estava dando aula presencial. Não dá nem para comparar. Nem para comparar. Grava a aula, põe ali, prepara a reunião, disponibiliza, tá? Tá insano, insano. Vou dar só mais uns 2 minutinhos aí pro pessoal acabar de conectar, né? O pessoal deve Vou estar... te falar que eu tô amando essa aula dentro de casa. Melhor coisa do mundo. Vou até incluir uma pós aí depois, só para estudar dentro de casa. Vai, bobinha! Vai, bobinha! Vai achando que tem Nossa, tá muito bom. Uhum, vai achando que tem professorzinho, que tem live, que você vai ver, bobinha. Vai ler até... Você sabe, mas eu não posso mentir para você, não. Se a pós fosse nesse formato aqui, eu acho que eu gostaria. Entendeu? Uma videoaula. Ah, 100%. Isso, aí eu toparia. O problema das pós à distância que elas são voltadas para muita leitura e tem pouco material dinâmico. Mas se fosse nesses moldes aqui, cara, eu acho que eu adoraria. Estaria super dentro. Super. Não, mesmo que se eles disponibilizassem pelo menos o material e fizessem uma aula assim, ia ser top mais. É verdade, é verdade. Com certeza. Lucas, você tá me ouvindo, filho? Tô, agora tô. Oba! Bom demais, só! A outra também eu consegui ouvir. Bacana, Lucas. Mas você tá ouvindo bem? Professor, só vou te mandar uma mensagem no privado depois que acabar essa gravação aí, pra você me tirar umas dúvidas, por favor, viu? Claro, que eu puder ajudar tuas ordens, tá bom? Alô, valeu. Beleza. Só mais 2 minutinhos aí, porque eu lembro que a gente tinha mais pessoas conectadas, né? Tá faltando um casalzinho. O Celso tava. Que foi, Márcia? É o Celso e a Érico, casalzinho. É, então. Eu prefiro nem pensar o que eles foram fazer nesse intervalo. Não, eu morri de rir, é porque nas primeiras aulas que eu gravei para outra instituição, aí a minha filha ficou ouvindo, né? Chegou numa hora que ela não aguentou, não. Ela falou, pai, você tá gravando errado. Eu falei, o que eu fiz errado, minha filha? Aí ela, no final, você tem que falar assim, quem gostou, se inscreva no canal e dá like no vídeo. Aí eu não aguentei, não. Aí o que eu fiz? Na última aula, até da outra casa lá, na aula 6 deles, né? Aí eu chamei ela e ela pegou e deu um recado para eles. Aí eu brinquei, bombou. O grupo só dava Giovana, 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 só dava ela nas colocações. Tá vendo? As crianças hoje já nascem contigo. Não, Márcia, é igual eu falo, eles são nascidos digitais. Lembra aquele dia que eu dei a aula explicando a questão das gerações?
Para nós, esse ambiente é um pouco meio que fora da caixa. Para eles é o habitat deles, né? É o normal. Vai, bobo, depois você arrumar dinheiro com esses likes dela aí, você vai ter que direcionar o dinheiro pra ela, hein? Ué, Foi ela eu que vou falar para conseguiu. ela, se isso começar a gerar renda, eu sou obrigada a literalmente falar, minha filha, ó, é business to business, né? Já aprendeu de pequenininha aqui, vamos ganhar dinheiro, É Vai ter que verdade. aumentar a pensão. Putz, não, Jéssica, se fuder, meu, tá louco, não aguento mais pagar pensão. Eu não aguento mais pagar pensão. Isso tá amarrado. Ó, igual o pessoal evangélico radical fala, tá amarrado no cotoco do inferno. Tô fora, meu. Eu fui declarar meu imposto de renda, aí eu tava preocupado, meu. É a única hora boa que serve as pensões é para bater meu imposto Vai de receber renda. tudo de volta. Não é bem assim, não. Só bate, filha, só bate. Por exemplo, o que você paga do imposto de renda deduz do bruto, igual o INSS, né? É o único benefício. Mas quem manda ter feito um caial de filha? Eu acho pouco. Pagar mesmo pensão, mesmo pagar de ser trouxa. Não recebe nem metade do tanto que você paga. Não. Fala, Márcia. Lembrando que a mãe não pode declarar o mesmo CPF, né? Não. É interessante isso, Márcia. Começou no ano passado. Agora estou na dúvida se foi ano passado ou ano retrasado. O que mudou? Vamos entender a lógica, tá? A mãe declara o filho como dependente, ok? Então, se ela tem a guarda do filho, ela declara o filho como dependente dela. Esse filho entra ali nas deduções legais, beleza? Sim. O pai lança a pensão do filho como alimentando. Então, ou seja, não pode ser dependente do pai e dependente da mãe. Então, nesses casos, quem tem a guarda declara como dependente. E, no caso, né, o pai declara como alimentando. Aí o valor da pensão é dedução integral, porque ele não entra na base de cálculo do imposto de renda. É só isso. Mas ele não entra como despesa dedutível direto, não. Ah, tá. Até nisso a mulherada leva vantagem. Eu não aguento mais pagar pensão! Mas na hora de parir, a mulher que sente as dores, né? Na minha primeira filha, eu tomei uma mordida, cara. Eu tomei uma mordida que eu senti mais dor que ela. É impossível. É verdade isso, hein? Essa história é verdade. Pessoal, vamos lá, vamos voltar Você pra lembra aula. que eu tinha te perguntado? Que foi, Tati? Você lembra que eu tinha te perguntado a relação lá de herança? Eu lembro Eu que você descobri, comentou nem precisei pagar, não. O negócio do apartamento do pai, uma coisa assim, não era? Foi a herança que meu pai deixou pra mim, aí eu consegui achar lá no... Eu nem precisei pagar aqui pra fazer, não. Eu mesmo lancei lá, já até entreguei. Graças a Deus. Pois não. Pagar R$100, você tá doido. Não, ainda bem, ué. Igual eu falo, quando tem a coisa mais simples, é jogo rápido. Pessoal, vamos voltar pra aula, que a gente vai ter meia horinha aí, né? Agora tá mais tranquilo, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Todos acompanhando os slides? Tá carregando. Não, Tá joia. Quem? Apareceu. Show. Vamos lá, vamos continuar aí, ó. Então eu tinha voltado, explicado para a Tati a questão das informações gerenciais. Vou passar mais um aqui. Éder. Márcia. Pois não. Esse programa que gerencia a empresa, e os setores gerenciados, eles são linkados um com o outro, mas são individual, cada um tem
o que tem acesso no financeiro não tem acesso no RH, no exemplo? Ótima pergunta, ótima pergunta. Vai depender da configuração do sistema. Então, muitas vezes é aquela coisa, cada usuário, é por isso que ele ganha um login e uma senha, não é isso? Então, depende de como esse sistema foi montado e qual o nível de acesso que foi dado para aquele usuário. A sua colocação ela é ótima. Geralmente, o pessoal do financeiro, por exemplo, não tem acesso ao pessoal do sistema da folha de pagamento, a não ser as informações que são necessárias compartilhar. Então, agora, por exemplo, talvez um chefe, um diretor financeiro, talvez ele tenha, mas funcionários comuns geralmente não têm acesso de informações do outro, a não ser que a senha permita tal acesso. Sim. No caso aí, só o diretor que tem acesso a todos os links. Na né? maioria... O sistema. Isso. Na maioria dos casos, sim, Márcia. Mas depende de como esse sistema está configurado. A gente vai verificar que... A gente até vai falar um pouquinho disso lá na matéria de segurança da informação. Porque muitas vezes, o que ocorre? Na hora de cadastrar o usuário lá, você coloca que ele tenha acesso. Se você colocar que ele tem acessos errado, ele vai ter informação confidencial que talvez não era importante ou que ele não deveria. Isso é grave, isso é perigoso, mas se for feito errado, acontece sim. É perigoso, acontece. Então, cada usuário tem um tipo de acesso diferente? Eles todos, igual vocês, por exemplo, lá, vamos dar um exemplo, né? Nós temos lá o pincel atômico, certo? Sim. Vocês têm o login de vocês, eu tenho o meu login, ok? O meu login dá direito a fazer coisas que os seus, por exemplo, não dão. Então, por exemplo, vamos supor, o meu login, por exemplo, consegue colocar e tirar material. Vocês não conseguem, por exemplo, tirar material ou editar esse material. Porque o nível de usuário de vocês não permite esse tipo de acesso e controle da informação. Vocês não conseguem acessar as informações dos outros alunos. Eu, por exemplo, consigo acessar quem entrou, que hora entrou e o que baixou. Vocês geralmente não conseguem ter acesso a esse nível de informação, porque nossos usuários têm hierarquias diferentes no sistema. Entendeu? Entendi. Beleza. Vamos lá. Então, aqui é um exemplo de um sistema de apoio à decisão. Olha aqui. Então, o próprio SIG da empresa, ele capta os dados, processa e gera informação dentro da empresa, no nível gerencial, correto? A gente acabou de falar agora há pouco dos SIGs, né? Só que além disso, o tomador de decisão tem que analisar o ambiente, mão de obra, concorrente, governo, fornecedores, sistema financeiro, um monte de coisa. Além disso, tem a questão dos níveis operacional, tático e estratégico. O que esse SAD faz? Ele processa todo esse rol de informações aqui, nessas diversas categorias, e gera informação sintetizada. Igual a Márcia colocou agora, por exemplo. Então, vamos supor, um cara que vai tomar a decisão, ele não vai ver, por exemplo, todos os salários da folha de pagamento. O que ele quer, às vezes? Qual que é o valor da folha? Quanto que pagou de FGTS? Quanto que pagou de hora extra? Quanto que isso representa do faturamento? Me dá um gráfico aqui das vendas para a gente verificar os produtos. Então, as informações dele são todas o quê? O SAD fornece informações sintetizadas, sintéticas. Essa palavra vem do quê, gente? Vem de síntese, curtas, breves, informações rápidas para que os caras possam tomar decisão. Tá bom? Vamos lá. O último aqui, sistema de apoio ao executivo. Esse sistema, eu confesso para vocês que eu só vi até hoje uma vez e um outro colega me contou um que ele preparou para o cara. O que é o legal do sistema de apoio ao executivo? Então, a gente está falando quem é o executivo? É o presidente da empresa, é o diretor da empresa. A gente está falando dos cabeças da organização, ok? A gente está falando da alta diretoria. Então, esses caras, muitas vezes, o que eles fazem? Eles mandam confeccionar sistemas específicos para eles.
sistemas que captam, coletam informações específicas para ele, gerando painéis digitais que eles conseguem personalizar a fonte e de onde vem essa informação. Então, por exemplo, eu sou lá o Abílio Diniz, né? Que até pouco tempo atrás era o presidente do Grupo Pão de Açúcar. Então eu quero aqui na minha tela a informação da Bolsa de Valores. Eu quero aqui a informação da minha empresa. Eu quero aqui informações que o meu concorrente disponibiliza. Eu quero informações de mercado, eu quero política econômica. Então eles conseguem colocar um monte de informação no painel, né? E eles conseguem pegar exatamente as informações que eles querem, de modo bem intuitivo mesmo, sabe? É igual se você estivesse fazendo compras no aplicativo. E aí você vai escolhendo, eu quero isso aqui. Quem já jogou jogo de criança no computador, às vezes você tem lá, né, o joguinho, aí você tem lá cabelinho dessa cor, a unha daquela cor, o vestidinho daquela cor, e aí você vai puxando e vai formando a bonequinha, não é assim? O sistema de apoio executivo é a mesma coisa. Esse cara tem lá no painel dele lá informações de diversas fontes, não é informação só da empresa, informação de diversas fontes, e esse cara, ele vai montando a informação conforme ele precisa. Então ele gera gráfico, informação personalizada, tá certo? Aqui a gente tem que colocar isso na cabeça. É um sistema personalizado para cada executivo. Então os caras conseguem acompanhar informações em tempo real do mercado, bolsa de valores, sistema financeiro, coleta de dados. Hoje muita gente está usando isso, né? As chamadas as filtragens das redes sociais. Então os caras, essas chamadas hashtags aí, a hora que elas explodem no Twitter, os caras estão ali acompanhando, monitorando isso para saber o que está bombando, o que está rolando nas redes, né? Às vezes ele controla a hashtag da empresa, para o perfil da empresa. Para quê, pessoal? Para sempre estar tomando as melhores informações, tomando as melhores decisões para fins da empresa como um todo. Tati, pode perguntar. Tati? Oi, aqui é igual você tá falando aí. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Igual você falou aí que ele gera relatório específico. Só para me entender. Igual eu tenho um relatório na minha agência, que todas as vezes que, por exemplo, o diretor quer ir lá, ele puxa esse relatório. E aí ele não precisa ver o dia a dia da agência, porque lá tem, assim, por exemplo, igual, existem 10 listas que a gente tem que atuar ela durante o mês. E aí a agência tem que estar num percentual. Então esse relatório ele já gera o percentual da agência, o RGO, que é o lucro líquido, né? Que a gente gera, porque cada agência é como se fosse uma empresa. E aí lá ele já gera o RGO, já gera como é que tá a atuação da lista, gera para o diretor também, por exemplo, quantos clientes que devem, qual que é o maior PDD que a gente já tomou, entendeu? Ele pode ser considerado como o sistema de apoio à decisão ou de apoio ao executivo? Porque ele gera, tipo, a sua empresa hoje está no vermelho, Eu entendi, mas ela está se recuperando aos poucos. É tipo isso. Eu entendi. Eu vou ser bem específico com você. Você trabalha no Santander, não é, Tati? Ou no Itaú? Itaú. Ah, tá. Há pouco tempo agora, o gerente do Santander me mostrou muito o sistema dele, tá? Os sistemas bancários para fins desses gerentes e, digamos assim, diretores regionais é sistema de apoio à decisão, tá bom? É informação sintetizada de cada agência que eles controlam, da regional e tal. É SAD, ponto. Mas eu não posso mentir para você, não. Eu vi um sistema do gerente do Santander, eu achei muito interessante. Ele tem uma carinha de sistema ao executivo. Por quê? O sistema dispara na janela para ele informações para que ele possa gerar o trabalho. Então, dispara para ele todo dia, por exemplo, a lista dos clientes dele que está fazendo aniversário. Qual o objetivo? Gerar um contato. Ok? Gerar o pretexto de uma ligação. Então, o cara pode ligar, perguntar se está precisando de alguma coisa. Aí, o que acontece? Esses que já aparecem o aniversário, dispara lá o pop-up, né?
lá na tela dele lá. Então ele abre, aí já geralmente tem dados bancários, mostra as características de produtos que ele está consumindo, se ele está ficando negativo na conta. Para quê? Para que ele possa oferecer produtos vantajosos para o banco de acordo com as características de movimentação dos clientes, tá? Então, ele até parece com um sistema de apoio executivo, mas é um SAD. Por quê? Porque geralmente informações só do banco. O SAD, por mais que ele capte informações externas, mas geralmente ele é voltado para dentro do banco. Agora, o executivo não, Tati. Pensa um sistema completamente aberto, que você capta informações de várias fontes que você personaliza, né? Então, qual que é a diferença? O SAD, muitas vezes, a empresa produz, mas o sistema de apoio executivo é montado pelo executivo. O executivo personaliza e fala, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado, né? Por isso que é difícil a gente ter muitos exemplos, Entendi. porque os caras não abrem essa informação, né? Eles usam isso intuitivamente conforme a Sim. experiência dele, tá bom? Ótimo, obrigada. Beleza. Ficou claro então, pessoal, a diferença dos 4 sistemas? Sim. Jéssica, pode perguntar. Então, esse sistema apoio executivo, a gente pode dizer assim que é como se fosse cada um sistema único, que é personalizado para cada empresa ou para cada gestor. É mais do que para cada empresa. Ele geralmente é personalizado de acordo com as características do presidente da organização. O dono. Entendi. Então, vamos dar um exemplo. Se o dono é um cara da área financeira, possivelmente ele vai pegar mais informações financeiras para pôr no painel dele. Se o cara é um cara de marketing, ele vai talvez pender para o lado do marketing. Cada gestor acaba pendendo e montando ali, né, a interface do sistema de acordo às características dele. Vou dar um exemplozinho bem bobinho, mas também acho que vai servir para nós, né? Se eu pegar o celular da Márcia, se eu pegar o meu celular seu, Jéssica, o da Tati, né, o celular de qualquer um aqui, eu tenho certeza que cada um é diferente do outro, a telinha. Por quê? Você vai personalizar a interface do seu celular de acordo com aquilo que você precisa, aquilo que você mais usa, aquilo que você mais trabalha. O sistema de apoio ao executivo é a mesma característica. O cara vai colocar na tela dele aquilo que lhe convém, só que de diversas fontes, diversos lugares. Porque intuitivamente, de acordo com o know-how, a expertise dele, ele vai montando as características, tá bom? Sim. Beleza. Muito bem. Vamos continuar aqui. Eu, quem? Eu, Márcia. Oi, Márcia. Esses sistemas são práticos? Como? Esses sistemas são desenvolvidos de acordo com o empresa, né? De acordo com o que, Márcia? A ligação picotou. O segmento de cada empresa. Com certeza. Com certeza, Márcia. Por exemplo, um cara da área da construção, ele vai coletar informações da área da construção civil em geral, fornecedores da construção civil, mercado da construção civil. Um cara, por exemplo, da área da educação, vai colocar características do mercado da educação. Eles moldam essa informação segundo as características de uso do mercado e deles. Com certeza, tá bom? Ok? Ok. Beleza. É importante a gente ter em mente que se o SIG e o SPT, a gente meio que compra eles prontinho, tá? O SAD é executado para fins da empresa como um todo e o SAI é de acordo o executivo, o dono dela. A personalização é diferente. Você não compra eles prontinhos, não. Tem que mandar fazer. Você vai arrumar um programador, um desenvolvedor de software, de programas, que vai montar de acordo com as suas características e premissas as quais você julgar que são importantes. Beleza? Customizando, digamos assim.
Como? Márcia, não ouvi. Customizar, digamos assim. Você falou customizar isso? Customizar. Sim. Exatamente. Exatamente. Cada dono desse sistema vai customizar ele de acordo com as características que ele convir. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Vamos adiantar aqui. Qualquer coisa, vocês parem aí. Façam do jeito que a Márcia fez agora. Interrompe aí. Bom, vamos pensar agora um pouquinho em como usar a ATI de modo estratégico. Antes disso, hoje à tarde, na hora de gravar o vídeo, eu fiquei morrendo de raiva, porque a palavra sumiu da minha cabeça, eu não lembrava nem a porrete. Depois, acabou a aula, eu fui tomar água, eu falei, não acredito, lembrei. Então, só para que não esqueçam e para que vocês possam anotar aí, né? Não é específico da nossa disciplina, mas é informação importante. Quando duas empresas querem fazer aliança, você tem a empresa A mais a empresa B, e elas unem, não é que elas se juntam totalmente, elas juntam o conhecimento de uma e o conhecimento de outra e formam uma nova empresa, o nome disso é joint venture, tá? Na hora lá eu falei offshore, mas o nome é joint venture. Então vamos supor, né? Não é fusão. Então, por exemplo, juntou o Itaú e o Unibanco. Isso é fusão. Não é isso que eu estou falando. Vamos supor, por exemplo, teve um caso de uma empresa de energia, a Raízen. A Raízen juntou com a Shell. Cada uma ofereceu uma expertise que elas tinham e geraram uma nova empresa. Então, a empresa A juntou com a empresa B e deu origem à empresa C, uma nova, totalmente independente, ok? O nome desse processo de aliança estratégica é joint venture. O professor esqueceu lá na hora. Depois eu vou mandar um áudiozinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula. Quer falar, Márcia? O áudiozinho, como escreve? Ah, tá. Mando sim. Mando sim. Mas é tranquilo. É Joint, aí depois escreve normal, Venture. Venture. Tá? Joint, escreve assim, tipo como se escrevesse Joint Venture, tá? Mas eu mando lá daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Estratégias competitivas aqui e uso da TI. Gente, independente do tipo de empresa, toda e qualquer empresa existe por quê? Elas existem porque elas querem gerar produtos e serviços. Esse é o foco. As empresas, elas têm esse objetivo, criar produtos e serviços. Para isso, existem 4 funções básicas em toda e qualquer empresa. Manufatura e produção, a parte operacional de produção, a parte logística, a parte de produzir ali. Tem a parte comercial e de marketing, ok? Toda e qualquer empresa tem a parte de vendas, o pessoal que vende, o pessoal do marketing, cuida da propaganda, comunicação. Toda empresa tem os seus recursos humanos, que é a parte que cuida das pessoas, que cuida de gente, que cuida dos recursos humanos, quais os colaboradores que eu preciso, folha de pagamento, esses aspectos. E toda empresa tem as tarefas e as funções financeiras, né? Bom, o que acontece, pessoal? Tem empresas que têm mais, empresas que têm menos. Então, cada empresa, ela busca o quê, né? A priori, se vocês ainda não aprenderam, vocês vão trabalhar uma ferramenta chamada análise SWOT. O que é análise SWOT? Ou também chamada de análise FOFA. É uma ferramenta que potencializa as forças da empresa e tenta fazer o quê? Resguardar as fraquezas, aproveitando as oportunidades que estão no ambiente externo e se protegendo das ameaças, né? Por isso que ela tem esse nome. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Muito bem. Então, toda empresa, ela tem essas 4 funções básicas e elas vão usar o seu aparato tecnológico, né, para suprimir essas necessidades dela. Então, diante disso, cada empresa vai adotar... Ô, gente, olha para vocês verem como passa rápido. Já estamos nos nossos 10 minutos finais de novo. Mas agora também estamos caminhando para o final da aula já, tá?
Então, toda e qualquer empresa, meus bebês, elas literalmente ela tem as estratégias dela. Lá no material, depois vocês vão ver que aí no final tem o que a gente chama de cadeia de valor do Porter. Toda vez que vocês quiserem estudar sobre estratégia em empresa, eu aconselho isso. O autor, né, é considerado o pai da estratégia, o Michael Porter. Ele fala que existem as estratégias genéricas competitivas. E aí ele cita custo diferenciação e cita foco, né? O que é uma empresa que lidera por custo? É aquela que quer vender barato, ela compra barato, vende barato. Então ela não tem muita margem de lucro, ela não tem um produto muito diferente, mas é aquela coisa, ela perde na margem, mas ganha no giro de vendas. Ganha muito. Na quantidade. Exatamente. Um exemplo disso, né? Agora ela está meio aí derrocada, né? Mas a Ricardo Eletro era um exemplo de empresa de liderança em custo. A Gol Linhas Aéreas é um exemplo de liderança em custo. Ela não tem o mesmo conforto, ela não tem o mesmo serviço da Latam, mas ela tem o quê? Ela procura ter as passagens mais baratas. Às vezes nem é tão assim, mas é a perspectiva dela. Tá? Depois na aula eu posso comentar um pouquinho mais, apesar que isso é matéria de planejamento estratégico. Diferenciação. Diferenciação é aquela empresa que tenta oferecer um produto melhor, mais qualificado, mais bacana, diferente. Logo, geralmente essa empresa vende menos quantidade, mas ela vende produtos mais caros. Exemplo, Ferrari, pessoal. Ferrari você não encontra toda hora aí, mas eu posso te garantir, é super caro. Por quê? É um produto diferenciado, né? É igual a gente citou aí companhias aéreas. Vamos pegar um exemplo, aquela Fly Emirates, né? Que é aquela empresa que opera lá na região do Oriente Médio. Dias atrás tinha um comercial com a Jennifer Aniston. Cara, o avião parecia, pô, eu queria morar no avião, né? Pô, as cabines espetaculares, tinha bar, tinha playground, tinha os diabos dentro do avião, né? Então é uma estratégia de diferenciação. Além disso, né, o Porter, segundo o Porter, ele fala que existe a estratégia de foco. O que é a estratégia de foco? É a empresa que ela reconhece que ela não dá para vender para todo mundo. Então ela escolhe mercados específicos. Por exemplo, a gente tem hoje aí algumas empresas na área de moda que vendem para o público plus size, né? É aquele pessoal, às vezes, mais gordinho, que precisa de roupas mais específicas. Às vezes vão na loja de departamento, não tem peça, não tem qualidade, não tem beleza. Então, essas lojas especializadas em atendê-los já têm produtos e pega o quê? Eles trabalham apenas com uma fatia do mercado, né? A Marisa por muitos anos vendia só produtos para mulheres. Ok, pessoal? Né? Se você pega aí, por exemplo, a Centauro. Centauro vende roupa esportiva. Basicamente, produto de linha esportiva. Você quer comprar uma roupa social? Que diabos que você vai fazer na Centauro? Você não vai lá, porque não vende esse tipo de roupa. Essas empresas, quando escolhem mercados específicos, a gente chama de estratégia foco. São mercados restritos, ok? Muito bem. Por que eu estou comentando isso para vocês, pessoal? As empresas têm seu público-alvo, né? Exatamente. Aí ela vai adotar um modelo de estratégia para poder alcançar esse público-alvo, Márcia. É isso mesmo. Então, pessoal, a TI, ela vai fazer o quê? Ela vai usar um pouquinho dessas estratégias que eu disse em 5 linhas de proposta de trabalho, tá? Hoje, a gente vai, na próxima aula, eu vou voltar exatamente daqui para a gente continuar, tá? Mas tem mais 5 minutinhos aqui de aula e aí eu vou lá para o grupo do WhatsApp para a gente papear mais uns minutinhos, tá? Então, a estratégia de liderança em custo. Custo, pessoal, é igual eu falei para vocês, é quando a gente vai trabalhar a TI para reduzir o custo da empresa. Diferenciação é dar um plus tecnológico no meu produto. Inovação é quando eu uso a tecnologia de informação para sempre estar inovando. Crescimento é buscar oportunidades de mercado para que a tecnologia faça eu crescer, descobrir novos mercados e tal. E estratégias de aliança é quando eu uso a TI para que eu possa me alinhar a parceiros e oferecer novos produtos no mercado.
Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei alguns exemplos de como a TI é usada em cada uma dessas variáveis para vocês, tá? Lá na web aula também eu explico detalhadamente isso, tá bom, pessoal? É na aula 3, tá? Não estou ouvindo bem. Você ouviu, Márcia? Márcia? Sim. Ah, tá. Então, Márcia, o que eu falei foi o seguinte, lá na minha aula 3, lá no YouTube, estou explicando direitinho essas questões também, tá bom? E eu acho que a conexão dela caiu. É. Vamos lá, ó. Depois eu volto com a coisa e eu falo lá no grupo, né? Então, gente, como é que a empresa reduz custos usando tecnologia da informação? Ora, gente, hoje você consegue produzir melhor, você consegue diminuir gastos, se alinhar a fornecedores e você consegue diminuir processos empresariais. Vamos pensar, por exemplo, aqui de modo bem simples, o que o e-commerce faz, pessoal? O e-commerce, ele hoje reduz custos. Por quê? Você não precisa da loja física, você não paga aluguel, você não paga IPTU, você não paga seguro, você não tem funcionário, tem nada. Às vezes você só tem a loja ali no ambiente digital. Então, você vai diminuir custos? Ou se vai, não tem a menor dúvida disso, tá certo? É uma forma de você usar a TI para reduzir custos organizacionais. Quando você quer diferenciar-se, né? Pessoal, vocês já repararam que hoje aí, até produtos bobos, simples, todos eles têm algum aspecto tecnológico. Parece que hoje tudo quanto é praga tem que conectar na internet. Então você tem roupa conectando na internet, relógio conectando na internet, tênis conectando na internet. É um inferno. Todos os produtos têm uma pegada tecnológica para o quê? Se diferenciar, dar um plus aí no mercado, né? Então, eles usam a tecnologia sempre para estar se diferenciando dos concorrentes. Você ia falar, Jéssica? Para cobrar mais caro. Para cobrar mais caro. Mas é isso mesmo, Jéssica. Depois a gente vai verificar que o objetivo dele é o quê? É entregar um valor maior para que ele possa cobrar mais rápido, né? Para que ele possa cobrar mais caro. Não tenha dúvida disso. Mas só que para cobrar mais caro, ele tem que mostrar que é diferente do concorrente para que ele possa passar uma proposta de valor superior. Tá certo? Certo. Beleza. Né? Então, tem empresas que elas procuram se diferenciar, adquirir know-how para atender isso, né? Inovação. Gente, uma das empresas que eu mais admiro nessa vida, né, é a 3M. A 3M, cara, ela estabelece uma série de projetos sempre voltados a estar inovando o tempo todo. Inovando de que forma, pessoal? Desenvolvendo, compartilhando estratégias, compartilhando ideias, e aí ela está sempre inovando, sempre criando, né? Hoje, por exemplo, quando você pensa em promoção do crescimento, vamos falar o português, claro, pessoal. Século passado era inimaginável você imaginar que você aqui no Brasil poderia ter uma empresa, por exemplo, sei lá na China. Era inimaginável. Hoje é possível você pensar nisso, né? Por quê? Porque a questão da tecnologia da informação, que a gente chama de TIC, né? O que é TIC, professor? Não é TIC, não. TIC é tecnologia da informação e comunicação, tá? Então, ela possibilita você comparar tudo e o tempo todo. Meninos, eu vou parar exatamente aqui, ó, em promover o crescimento, porque tá no nosso minuto final e vai cair a qualquer momento. A gente vai estar indo lá agora no grupo de WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei isso com muito carinho, porque é aquilo que é possível fazer nesse momento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. E agora a gente conversa lá para mim saber como é que foi a reação de vocês, né? Peço desculpas qualquer falha, mas é o que é possível no momento diante dessa loucura que a gente está vivendo, tá? Foi muito legal ver a carinha de alguns de vocês aí, saber que vocês estão bem e espero em Deus aí que essa loucura passe